Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Hoje, mais uma vez, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês da Agatha Christoph, essa escritora húngara que trabalhou muito a temática do estrangeiro, do imigrante, do refugiado. Se você quer saber o que eu vou contar de novo sobre ela, continua me acompanhando aqui nesse vídeo. No meu último vídeo, eu vou deixar o link para ele aqui em cima. Eu contei um pouquinho sobre a história do L'Analphabète, a Analfabeta, um dos últimos livros que ela publicou, e hoje eu vou mostrar então a minha pequena coleção de obras da Agatha Christoph. Aqui são os livros, Le Grand Cahier, um caderno e tanto. Eu achei essas traduções para o português há muitos anos, então são da editora Rocco. La Preuve, a prova, Le Troisième Mensonge, a terceira mentira. E esses aqui não tem tradução para o português. L'air grise, que é um volume de peças de teatro, e C'est égal. Esse aqui é um livro de contos, é mais ou menos o estilo daquele Analfabeta, mas ela aborda nesses capítulos a temática do retorno, o retorno para casa. E ao longo desses capítulos ela vai contar um pouco mais sobre esse retorno. Eu acabei de fazer aquele primeiro vídeo e eu pensei, caramba, eu esqueci de falar alguma coisa, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Eu então listei alguns temas interessantes que eu me esqueci de abordar com vocês e vou falar um pouquinho deles à luz desses livros. O primeiro tema é o tema da infância e a guerra. Esse tema é bastante trabalhado, sobretudo nesse livro aqui, Um Caderno e Tanto, que foi o primeiro livro que ela publicou em 1986 ou 1988. Já confiro isso aqui para vocês. É de 1986 e foi traduzido pela Rocco. E esse livrinho então vai contar a história de dois gêmeos. Esses meninos são deixados então pela mãe na casa da avó. É um período muito triste, muito difícil, um período de guerra, um período em que falta tudo, falta comida, e os laços entre as pessoas ficam muito esquisitos, muito rudes, muito duros. E o interessante é que aqui ela trabalha muito a questão dos pronomes, essa supressão de pronomes como a minha mãe, a minha avó ou mamãe. Aos poucos, as crianças que chamavam a mãe de mamã vão passar a chamá-la de mère, de mãe. E a vovó não é chamada de vovó, é chamada de avó. Então, tanto em português quanto em francês, essa ideia é mantida. Essa ideia da supressão desses pronomes pessoais, a ideia que mostra como a relação entre as pessoas é modificada. Como essa ocupação russa, como a guerra. Isso tudo não é exatamente descrito aqui, mas tem tudo a ver com a história de vida da Agatha Christoph. Eu falei um pouquinho sobre essa história no primeiro vídeo. Então é um livro que é dedicado bastante a isso, ao endurecimento da infância, a anestesia da dor. Ela vai trabalhar muito esse elemento, como as crianças vão então aprendendo a ficar mais endurecidas, a ficarem mais resistentes. Então, o livro vai mostrando como eles se exercitam, como um ofende o outro, de modo que eles, na próxima vez que forem ofendidos, machucados, eles não sintam mais tanto a dor. Então, eles vão começar a tratar de se acostumar àquilo ao qual eles nunca tiveram acostumados quando moravam com os pais. Então, esse livrinho aqui fala muito sobre essa ideia da infância e da guerra. É muito forte o livro, tem um final muito forte. Um dia, quem sabe, se vocês deixarem muitos comentários, muitos pedidos, eu faça um vídeo sobre esse livro. Um outro tema interessante é o futuro do estrangeiro. O que vai acontecer com ele, o que acontece com o imigrante, com o refugiado, mesmo depois que ele consegue um emprego, uma casa, consegue uma certa estabilidade nas suas necessidades básicas. Então, ela vai trabalhar muito essa ideia nesse livro aqui, Hier, que significa ontem. E esse livro também tá em português. Eu achei em português logo depois que eu assisti ao filme Queimando ao Vento. E gostei muito em português, gostei muito em francês.
Claro, quando a gente pega o original, a gente vê que tem nuances aí que são intraduzíveis, mas é um belo trabalho de tradução, tá muito boa essa tradução. E esse livro também é muito rapidinho de se ler, tanto em português como em francês. E aqui ela vai trabalhar, então, essa ideia do futuro do estrangeiro, o que vai acontecer com ele. E como cada refugiado encontra o seu destino, o seu futuro, ou pelo menos tenta fazer isso depois que chega nesse país que o acolhe. Esse país ao qual ele chegou depois de fugir de um país de origem tumultuado pela guerra, pela fome, pela miséria. Um outro tema interessante é a questão da língua. E nesse livro, A Analfabeta, ela fala sobre a dificuldade dela de ler e escrever em francês. E nos primeiros momentos, ela pegava livros em húngaro que ela conseguia receber de amigos que enviavam para ela da Hungria e ela relia os poucos títulos em húngaro que ela tinha. Ela não conseguia ler em francês. Ela, uma mulher que lia desde muito pequena, desde os 4 anos de idade, que lia fluentemente, ela passou um bom tempo sem conseguir ler nada em francês. Então ela relia as poucas coisas que ela tinha em húngaro. E ela vai falar então do húngaro como uma língua fonética, como a questão do som, de escutar, de falar, era muito importante para ela e como isso ajudou a aprender a falar e a escutar o francês. Mas ao mesmo tempo, como isso dificultou tremendamente essa apropriação que ela precisou fazer da língua francesa. Apropriação da grafia, apropriação do som e a forma como ela ia reproduzir aquele som em letras, em acentuação. Então, essa questão do húngaro, do som, da palavra é muito importante, não só porque ela nasceu na Hungria e aprendeu húngaro, mas também porque isso mostra de uma forma geral, isso é como se isso respingasse para todo aquele que precisa entrar em contato com uma outra língua, entrar em contato de uma forma muito rápida e precisa então se apropriar daquela língua como uma forma de completar essa travessia do país de origem para o país de acolhida. Então, esses aqui são os livros todos. Não dá tempo de falar muito sobre esses aqui. De repente eu falo em um outro vídeo. Deixem aqui seus comentários. Mas esses são, então, os livros da Agatha Christoph que eu tenho. E alguns comentários que eu quis fazer com vocês. Alguns elementos interessantes que ela ressalta e que, de certo modo, estão presentes em praticamente todas as obras dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos aqui da Linhas Livres. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não conhece a minha loja online, eu vou deixar o link para ela aqui embaixo. Tem vários cursos muito legais para vocês fazerem.